Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana, professora de ciências, e estamos aqui para mais um encontro através do nosso canal Aula na Tela. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o sistema solar, sobre a organização desses astros que são super importantes para o nosso dia a dia. É importante que nós compreendamos tudo o que existe à nossa volta, ao nosso redor. E ainda vamos falar de quê? Do sistema solar, da composição do sistema solar, como está a situação dele atualmente, certo? Nós temos a presença, incluindo a Terra, atualmente, de 8 planetas. Esses planetas eles estão organizados de que forma? Nós temos os planetas rochosos, tá certo? Que na sua crosta é composto por solo, ele contém uma crosta e tem toda uma organização, uma estrutura. Nós temos também a presença dos planetas gasosos, aonde na sua composição ele é composto por gás, e especialmente por hidrogênio, que corresponde a 3/4 geralmente da sua composição, e 1/4 de hélio. Por isso que nós temos essa classificação entre os planetas. Se vocês observarem, nós teremos os 4 primeiros planetas sendo caracterizados como planetas rochosos e os 4 últimos planetas como planetas gasosos. E eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma breve viagem ao sistema solar através de uma maquete. Como eu falei, vou apresentar para vocês a beleza do nosso sistema solar através de uma maquete, certo? Então, nós temos aqui o Sol, como vocês podem observar, que em breve nós vamos falar sobre as características do Sol, tá certo? Nós temos o nosso primeiro planeta do sistema solar, que é quem? Que é o Mercúrio. E quais são as características do Mercúrio? O Mercúrio ele é tido como o menor, tá certo? Ele é o menor dos planetas, ele está mais próximo do Sol, ele gira lentamente, então, quando ele for girar, quando ele for realizar movimentos, é de forma lenta, tá certo? E ele possui essas crateras, não sei se dá para vocês observarem, que ele possui uma coloração diferente. E essas crateras, no período da sua formação, elas aconteceram, e por ausência de água e de atmosfera nesse planeta, não é possível essas crateras se recuperarem através da erosão. E agora nós temos quem? Vênus. Quem é esse planeta? Ele é o segundo planeta mais próximo do Sol. Por causa da sua proximidade aqui, ó, com o planeta Terra, tá certo? Ele é tido como um dos maiores planetas que é possível ser visualizado através do planeta Terra. A sua superfície é muito quente e a sua atmosfera ela é formada principalmente por quem? Por ácido sulfúrico e dióxido de carbono. E nós vamos ter agora quem? A Terra, o nosso lar. E quais são as características da Terra? Quais são as características do terceiro planeta, que é a nossa casa? A Terra, ela é o único planeta conhecido por abrigar o quê? Seres vivos. Por ter algo o quê? Líquido na sua superfície, entre outras características que nós já conhecemos. E temos o bendito planeta vermelho, que é o planeta Marte. Ele é o 4º elemento do sistema solar, ou seja, ele é o 4º planeta. E por que Marte é tido como planeta vermelho? Justamente porque na sua composição, por ele é chamado, na sua composição ele tem o quê? Bastante óxido de ferro e ferrugem, por isso que ele tem essa coloração vermelha. E alguns estudos já foi possível fazer no planeta, que é conhecido como planeta de grandes vulcões e vales profundos, permitindo o quê? Que chegue-se a uma conclusão que já se existiu
vida em Marte, por conta justamente de algumas características, tá certo? E nós vamos ter quem? Agora, Júpiter. E quem é Júpiter? Ele é o rei do sistema solar. Por que nós podemos dizer que Júpiter é o rei do sistema solar? Porque ele mais longe do Sol, tá certo? E ele passa por algumas características bem específicas. Ele é o maior dos planetas, sendo o primeiro, ele é gigantesco, tá certo? E é o primeiro planeta gasoso, tá certo? Então ele representa, ó, se vocês observarem, nós vamos ter os 4 últimos, como eu falei anteriormente, os 4 últimos planetas da organização do sistema solar corresponde a quem? Corresponde aos planetas na classificação de planetas gasosos. E nós vamos ter quem? O Saturno, o planeta anelado, que é o 6º planeta a partir, ó, aqui do Sol, na organização do sistema solar. Ele é gigantesco também, possui bastante presença de gases na sua superfície. E em detalhe, Saturno, ele possui 62 luas. E vamos ter o 7º, que é o planeta que gira no seu próprio eixo, que é quem? Que é Urano, tá certo? E como é o tamanho do Urano? Como é que se comporta o Urano? Urano é 4 vezes maior comparado ao tamanho da Terra. Ele possui essa cor azulada, por quê? Porque boa parte de metano, aliás, boa parte de Urano é quem? É composto por metano. E o seu núcleo ele é denso e congelado. E por último, nós vamos ter quem? Netuno, que é o planeta azul. Por que ele é chamado de planeta azul? Ele é o planeta, tá certo? Que na sua composição é composto por metano. Ele é tal que ele é o mais distante do Sol, do sistema solar, então ele está sendo considerado na escala um dos últimos planetas. E essa coloração é justamente por conta da presença de metano. E ele é um lugar muito frio, justamente por estar muito distante do Sol. Então esse aqui é o nosso sistema solar, que está atualmente sendo estudado e apresentado. E após apresentar para vocês as características e a organização do sistema solar, agora vamos ter quem? Ele, o Sol. Como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar nas características agora do Sol, desse astro que é tão importante para o nosso dia a dia. E aí nós temos o quê? Que o Sol, ele é uma estrela e ele é a estrela mais próxima da Terra, do nosso planeta. A massa do Sol é 333 mil vezes maior que a do nosso planeta. Ele possui um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros comparado à Terra, também. Todas as comparações são com base na Terra. E ele é constituído principalmente por quem? Por hidrogênio e por hélio. 91, alguma coisa, tá certo? É a composição de hidrogênio e apenas 8, não chega nem a 9% é a composição do gás hélio na formação da estrela que é o Sol. E aí, o que acontece no interior? O que acontece no núcleo do nosso astro, que é o Sol? Ocorre a fusão nuclear de quem? Do hidrogênio. Acontece esse movimento com o hidrogênio, que ele também vai formar lá naquela pequena percentual o gás hélio. E isso acontece através de quem? Por meio de um fenômeno nuclear, que é o que nós chamamos de quê? De fusão. E para que essa fusão aconteça, nós iremos precisar de uma grande quantidade de temperatura. Uma temperatura muito elevada comparado ao da Terra, que nós utilizamos, que é em graus Celsius. Já para o Sol, é uma outra temperatura que se é atribuída, que se é utilizada.
E aí a gente pode estar se perguntando, e como é que acontece essa fusão nuclear? Ela acontece por meio do hidrogênio se reunindo e formando núcleos de hélio. E acontece o quê? A liberação de energia. E esse processo, como eu disse, acontece em elevadas temperaturas. E aí a gente pode estar se perguntando, hoje eu tenho aqui uma temperatura, digamos, de 20 graus Celsius. E se eu fosse transformar em Kelvin? Vocês estão percebendo que a temperatura em Kelvin é dada por 273 K, que K vem de Kelvin, tá certo? E aí a gente fica se perguntando, como é que nós vamos fazer? Se eu tenho 25 graus Celsius aqui na Terra, quanto é que vale em Kelvin? Só para a gente ter uma noção. Vai dar o quê? Vai dar 298 Kelvin. Para vocês verem como é muito elevado essa temperatura que acontece no núcleo do astro Sol para que aconteça a fusão nuclear do hidrogênio. E nós temos a estrutura. Não é só a Terra que tem sua estrutura. O Sol também possui a sua estrutura. E nós temos o quê? Nós começamos pelo núcleo. Qual é a característica do núcleo? O núcleo ele é a parte, vocês podem estar observando que ele é a parte central do Sol. No núcleo é onde acontece a produção de energia. E essa produção de energia é causada por quem? Pela fusão nuclear. Nós temos quem? A próxima camada, que é a zona de radiação. Nessa camada, a energia, que é a energia produzida pelo núcleo, ela começa a se propagar, começa a ser liberada através de quem? De ondas eletromagnéticas. Temos a terceira camada, que é a camada que nós chamamos de zona de convecção. Nessa camada, a energia é propagada por convecção, ou seja, de formas circulares. Temos a camada de transição, que é uma camada que fica entre a zona de convecção e a fotosfera. Que nós vamos caracterizar agora quem? A fotosfera, que ela é a única camada do Sol que ela é visível, que ela é perceptível se a gente olhar para o céu com a presença do Sol. Nós temos a cromosfera. Essa camada é a camada estreita e ela não é visível, exceto em pequenos eclipses. Dá para a gente visualizar. E temos por último a coroa. A coroa ela é a camada mais externa, se vocês observarem. Ela só é possível ser observada através de um eclipse total. Tem que ser realmente um eclipse total para que a gente possa observar, né? E é daqui, dessa camada mais externa, aonde saem os ventos solares. E uma curiosidade, uma informação super importante, né? A questão da temperatura, da pressão e da densidade. Quanto mais for próximo ao núcleo, maior são essas condições de temperatura, de densidade e de pressão, certo? E nós temos a galáxia, algo extenso, algo que muito distante de nós sabemos que ela existe porém, nem sempre é possível a gente visualizá-la a olho nu, por conta que não é permitido através do nosso aparelho de visão, dos nossos olhos, tá certo? E o que acontece? Por que isso se torna tão distante para a gente? Para vocês terem noção, a questão da velocidade, da distância, ela é calculada, a nossa distância, a distância das galáxias, ela é calculada através de quem? Através da velocidade da luz. E nós já temos que a velocidade da luz, nós temos o quê? Que é 300 mil quilômetros
tá certo? E quando a gente vai calcular a distância, nós vamos o quê? A distância ela é 9,46 trilhões de ano-luz. Veja como é muito distante de nós, por isso que ela não é permissível visualizar a olho nu. No entanto, o que é que nós sabemos? Que a galáxia ela está em rotação ao redor de quem? Do seu centro, que acontece também movimentações. Só reforçando que da Terra não é possível perceber, visualizar a Via Láctea, mas é possível visualizar uma faixa onde? No céu, onde a gente sempre visualiza, ali é o nosso limite, é onde nós conseguimos observar, é justamente isso. E lá onde está quem? Está uma grande concentração de estrelas. Como é que a gente vê? Como é que a gente visualiza? Através do auxílio de um telescópio. E através também desse telescópio é possível a gente observar que não existe apenas uma galáxia, que existem várias galáxias. E nós temos o Sol. O Sol e outras estrelas, que fazem parte quem? Do nosso sistema solar. Sabemos que a temperatura influencia na cor das estrelas, assim como a energia influencia no brilho das estrelas. Nós temos uma classificação, se vocês observarem, nós vamos das estrelas azul, um azul mais claro, até a alaranjada e vermelha. Essa coloração ela é possível por quê? Ela é possível justamente por conta da temperatura. Então, elas são organizadas aqui nesse espectro. Vocês estão observando que elas não estão organizadas em ordem alfabética, justamente por conta da classificação, porque eles vão classificando e organizando com relação à sua cor, que vai depender de quem? Da temperatura que está essa estrela, tá certo? Nós temos o quê? Que ela é uma temperatura decrescente e de onde vem a formação das estrelas? Já que nós estamos falando de estrela, falamos da cor, falamos da temperatura, mas nós não explicamos de onde é que vem essa estrela. Como é que é formada essa estrela? Né? Hipóteses científicas e estudos dizem que as estrelas se formam através de nébulas. E o que é que tem nessa nébula? O que é que tem nessa formação desse astro? Tá certo? A nébula ela é formada por quê? Por gases. E como eu já disse, 3/4 desses gases é de hidrogênio e apenas 1/4 é do hélio. E temos a luminosidade das estrelas. O que é possível? O que é permitido um brilho? É a cor de uma estrela, como nós já vimos anteriormente, tá certo? Está relacionado à temperatura e à energia, para que seja possível a gente visualizar na cor e no brilho de uma estrela. Então, quanto maior a energia, mais brilho ela terá. E aqui, ó, tenho esse espectro, tá certo? Esse diagrama, onde ele apresenta a organização dos tipos de estrela que nós temos. Mas antes de nós falar dos tipos de estrela, nós temos que quanto mais luminosa é uma estrela, maior é a sua temperatura e mais azulada ela é. Assim como nós temos também que quanto menor a luminosidade, mais fria é essa estrela, tá certo? E ela é o quê? Mais avermelhada. Então, de acordo com o diagrama, nós temos 4 classificações. Nós temos o que nós chamamos de anãs vermelhas. E o que são essas anãs vermelhas? Se vocês observarem, ela vai estar aqui, ó. Vai estar aqui nessa partezinha aqui. Quem são essas anãs vermelhas? É o que nós vamos chamar das estrelas de menor massa, tá certo? Elas são menor. Se ela é menor, ela vai consumir menos hidrogênio e ela vai ter um tempo de vida bem maior, justamente por conta desse consumo. E elas são frias, tá certo? Elas são as mais frias. Nós temos as gigantes. As gigantes, elas estão aqui, ó, no diagrama, nessa sequência, após
as anãs vermelhas, que apesar, né, de ser assim, relativamente grande, elas são avermelhadas, elas também consomem a sua energia, né, que é o hidrogênio, que é o seu combustível. Nós temos as supergigantes, aonde está aqui, ó, no espectro, certo? Nesse diagrama apresentado, que são as maiores. Super já está dizendo que é a maior e tem a mesma composição. E por último, nós teremos quem? As anãs brancas. Quem são as anãs brancas? Olha, elas estão aqui, ó, pequenininhas. O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso falar sobre essas estrelas, que são as menores, tá certo? Elas possuem também, assim como as outras, temperaturas, e é uma alta temperatura. Por conta dessa alta temperatura, justamente porque ela apresenta essa corzinha mais clara, azulada, ou muitas vezes brancas, tá certo? Elas também são o quê? Luminosas, não tão quanto as outras, mas elas são bem luminosas. E elas são visíveis através de quem? Através do auxílio de um equipamento. Ao olho nu, ela não é permitido ser visualizado por nós. E detalhe, viu? O Sol, aliás, a estrela anã branca, tá certo? Ela pode ser equiparada ao tamanho da Terra. E elas são mais quentes que o Sol. E assim, como a nossa vida, nós temos um ciclo, nascemos, crescemos e morremos. As estrelas também têm o seu ciclo de vida, tá certo? E nós já estamos o quê? Que o Sol é a nossa principal estrela. Então, a gente fica se perguntando, e onde é que tudo começou? Como é possível a formação de uma estrela? Nós já vimos que a formação da estrela é através de quem? Da nebulosa. Na nebulosa ela é composta por quem? Por hélio e por hidrogênio na sua grande parte, né? A composição maior é a do hidrogênio, tá certo? E acontece o quê? Acontece o que nós chamamos de fusão nuclear. Nessa fusão nuclear, acontece o quê? O resfriamento do hidrogênio. E com o resfriamento do hidrogênio através dessa fusão nuclear, é possível sim a formação de novas estrelas. E aí você diz, o Sol é uma estrela, ela é a principal estrela que está mais próxima ao planeta Terra. Aí a gente se pergunta, se o hidrogênio é um combustível, o combustível é consumível, pode acabar? Pode. Um dia o Sol pode perder o brilho, porém, se levar bilhões e bilhões de anos, não é motivo para nos preocuparmos agora. Mas aí nós vamos ter essa fusão nuclear, nós vamos ter o resfriamento do hidrogênio e o que é que vai me permitir a formar novas estrelas. E aqui nós vamos ter aqui, ó, o que eu vou chamar de uma estrela pequena e de uma estrela que eu vou chamar ela de estrela de tamanho maior, gigante, teoricamente, tá certo? Quando eu tenho uma estrela pequena, eu tenho um consumo menor de energia, de combustível. O que é que vai acontecer? O tempo de vida dessa estrela é longo, mas dentro tem a fusão. E tem um complexo que é super interessante. O que é que acontece? Eu tenho uma força, a força da gravidade, ela está pressionando essa estrela de fora para dentro. E a agitação que acontece, tá certo? Dentro do núcleo dessa estrela, através da fusão nuclear, tem uma pressão de dentro para fora. Aí imagina aí esse conflito. A gravidade tentando organizar, a gravidade tentando ajudar através de uma força e a fusão nuclear querendo expandir. Com isso acontece um desgaste, acontece um consumo de energia e eu vou formar a gigante vermelha. Na gigante vermelha, o que é que acontece? Eu ainda tenho a presença de hidrogênio, tá certo? Só que numa quantidade não o quanto eu tinha anteriormente e ele está presente na sua crosta, nas suas bordas.
E aí, esse processo continua, ele não para. Porém, com a presença do hidrogênio apenas na borda, vai abrir espaço para a formação de um outro elemento, por exemplo, o oxigênio. Quando acontece a presença do oxigênio, o movimento, o tempo vai passando, o combustível vai sendo consumido, vai sendo esgotado e eu vou formar quem? A nebulosa planetária. Quando eu formo a nebulosa planetária, eu já não vou ter mais aquela organização, aquela intensificação que eu tinha no núcleo e eu vou formar quem? A anã branca, que ela é uma estrelinha pequena, ela ainda é visível, ela ainda tem vida, tem luz, tem cor, mas ela tá pequenininha, tá lá no espaço, certo? E aí, da estrela, que eu chamei inicialmente de gigante, acontece o quê? Ela é uma estrela maior, o consumo de combustível também é maior. Quem é o combustível? É o hidrogênio. E acontece também o processo da fusão nuclear. E vai acontecer esses movimentos, eu vou formar quem? Uma supergigante. E através da fusão nuclear, dessa troca que acontece, vai chegar um momento que o meu combustível vai se esgotar. Quando ele se esgotar, ele vai abrir espaços para que surjam novos elementos. E quem são esses? Aí vai surgir os elementos pesados. A gente pode chamar o ouro, o ferro, o urânio, por exemplo. Quando acontece essa agitação, eu vou formar quem? A supernova. A supernova ainda vai ter brilho? Vai continuar tendo a fusão, não tão quanto tinha anteriormente, porque quando eu chegar na supernova, eu só vou ter dois destinos. Nós vimos que no outro a anã branca ainda permaneceu, tá lá. Porém, quando eu formo a supernova, eu só tenho dois destinos. Ou eu vou formar as estrelas de nêutrons, aonde a fusão já não está mais acontecendo, eu já não vou mais ter a presença de prótons e de elétrons. E o que é que vai acontecer? Eu só vou ter a presença de nêutrons. E ela vai ficar no espaço, sem um brilho, sem uma cor, ela vai ficar lá. Ou, do contrário, tá certo? Ela vai ser atraída pelo buraco negro, que apesar de a gente nunca ter visto, ele está aqui sendo apresentado, né, através dessa imagem, mas é só um processo de demonstração. E o que é que a gente sabe? Que o buraco negro atrai alguns corpos. Então, quando ela chega aqui na supernova, ela só tem esses dois destinos. Ou ela vai ser uma estrela de nêutrons, sem a presença de prótons e de elétrons, ou ela vai ser atraída para o buraco negro. E aí, quando ela é atraída para o buraco negro, ela, digamos que ela morreu. Não existe mais cor, não existe mais brilho, não existe mais energia, até mesmo porque a gente já não consegue mais visualizar e é o fim da estrela, tá bom? Então é isso que nós temos a apresentar para vocês sobre o sistema solar, sobre o ciclo de vida das estrelas e sobre a importância do Sol. E nós temos uma proposta de atividade. E qual é essa proposta de atividade? Vou convidar vocês a visitar através desse link, que também estará disponível na descrição, esse site, aonde é permitido nós acessarmos e navegar no sistema solar. O que é que você vai fazer? Vai clicar no link, vai entrar e vai selecionando, tá certo? Você vai selecionar um a um. Os astros, tem todos os astros disponíveis. Você vai buscar em pesquisar, em ver a estrutura de cada astro. É super interessante, eu convido vocês a fazer esse passeio. E após você realizar esse passeio, você vai descrever quais são as principais características de cada astro, tá certo? Após você preencher esse quadro com a característica de cada astro, você vai fotografar e vai enviar para o seu professor. E ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo encontro, através do nosso canal Aula na Tela. Não deixe de seguir. Abraços e fiquem com Deus.